Olá, que bom estarmos juntos novamente no nosso programa de toda sexta-feira, chamado Capelania, Gente Cuidando de Gente. O meu nome é Eleni Vação, eu sou capelã hospitalar, sou diretora-geral da Associação de Capelania na Saúde e também trabalho com a capelania do Instituto Presbiteriano Mackenzie. Tenho muito prazer em estar aqui conversando com você, e nós vamos conversar mesmo, porque você vai poder me mandar suas perguntas através do seu celular. Então, se você olhar, me vir mexendo no celular, é porque eu estou atento às suas perguntas também, tá bom? O nosso tema hoje é um tema muito especial e muito delicado, que com certeza vai ajudar muita gente. Abuso sexual infantil e ideação suicida. Eu quero falar para vocês sobre a nossa situação na quarentena e como tudo isso tem complicado em muito a situação do abuso. A quarentena adotada conforme orientação da Organização Mundial de Saúde, OMS, para evitar a propagação do novo coronavírus, também tem grandes chances de ter causado um aumento dos casos de violência contra crianças e adolescentes. Essa é a avaliação da diretora-presidente do Instituto Liberta, Luciana Temer, em entrevista à BBC News Brasil. Segundo Luciana Temer, o afastamento das crianças e adolescentes da escola durante o isolamento rompeu o principal canal de denúncias usado por elas para relatarem a violência. É o professor quem é esse canal. Os dados do Ministério da Saúde dizem que mais de 70% dos casos de abuso infantil acontecem dentro da residência. O professor é um adulto que pode perceber esse tipo de situação, seja por uma marca física, por uma mudança no comportamento ou até mesmo por uma denúncia da criança. Sem ele, hoje, essas vítimas estão impossibilitadas de se encontrar com alguém fora do ambiente familiar, afirmou Luciana Temer. Eu quero mostrar para vocês um quadro da Childhood que vai trazer bastante informações interessantes, dados sobre o abuso sexual infantil. Uma coisa sobre a qual não se fala, mas é tão necessário tocarmos nesse tema a nível de prevenção, de cuidado com as nossas crianças. E eu quero contar para vocês um trecho do livro do Dr. Salomão Scheibe, A Lição de Doralice. O livro se chama E Agora, Doutor? Neste livro, ele nos relata uma triste história sobre Doralice, uma de suas pacientes, que nos ensina sobre a importância da espiritualidade aplicada à vida diária, sobre olharmos além da medicina como solução para as nossas dores da alma, pois ela tem suas limitações e precisa da fé como parte vital do cuidado à saúde física e mental. E o trecho diz assim: perdão, Doralice, na verdade eu estava cego. Preocupado com os males do corpo, esqueci seu espírito, mais doente ainda. Como pude descuidar-me das feridas da alma, se naquele dia, quando você se obstinava contra os seus pais, traía o seu sofrimento? É o eterno engano dos cirurgiões que palpam tumores e não se lembram de que há um coração oculto, vibrando em ânsias, sonhos e sofrimentos. Você tentou suicidar-se bebendo soda cáustica. Era o que tinha à mão, na modesta cozinha onde a sua mãe passava os dias. Fiquei imaginando quais problemas tão graves a levariam aos 16 anos a desistir da vida. Que choques emocionais, conflitos de sentimentos teriam ferido tão profundamente o cerne de sua própria existência, ainda tão tênue
indefinida? Por que você não respondia aos insistentes apelos da sua mãe? Por quê? Procuraria saber quando não houvesse mais perigo e você estivesse livre das dores físicas. Fosse qual fosse o motivo, não seria tão grave assim. Você, chegando à idade adulta, veria como é banal e sem importância o que parece grave e assustador na juventude. No momento, eu precisava salvar-lhe a vida. Você tinha a boca, o esôfago e certamente o estômago queimados pela soda cáustica. Não conseguia engolir, babava. Era preciso fazer outra boca no abdômen. Você não teria mais paladar, não conheceria o sabor dos pratos, não poderia beber água quando tivesse sede. Os alimentos seriam jogados diretamente no estômago. Sob o efeito do anestésico, você dormia serenamente. Lembro-me de que parei alguns minutos, o bisturi esquecido na mão, a contemplar o seu corpo jovem, tão belo, e senti remorsos como um vândalo a desfigurar suas formas perfeitas. Quando tudo ia se ajustando, você contraiu pneumonia. Tossia a todo instante. A sonda do nariz que levava alimentos além das costuras era sua garantia, saíra num acesso de tosse. Os pontos forçados deram em abscesso. A infecção abriu a sutura. 6 meses internada, 4 vezes operada, 30 radiografias, 6 litros de sangue, muito mais do que possuía em seu corpo. Dias e noites de cuidados e dedicação de médicos e enfermeiras era o balanço sumário da sua cura. Apresentei-me e acelerei o processo para lhe dar alta, satisfeito pelo resultado do enxerto e por vê-la retornar à vida. As minúcias da técnica, as complicações, o funcionamento do novo esôfago absorviam a minha atenção. Ao despedir-nos, pedi que voltasse dentro de 3 meses para novas radiografias de controle. Você, que tanto sofrera e raramente ria, deu-me o prêmio do sorriso. Agradeceu. Foi embora. O êxito do caso animava-me a apresentá-lo num próximo congresso médico, como coroação final da medicina. Você, porém, reservava para si o último ato. Em sua breve existência, na pequena experiência da sua imaturidade, veio ensinar a homens velhos e calejados que é inútil reparar o corpo, sem lancetar também os abscessos da alma. 2 dias após haver nos deixado, recebi chamado urgente para ir ao pronto-socorro. Você se suicidara bebendo formicida. Ao afastar o lençol branco que a cobria, admirei-me de vê-la tranquila, quase feliz. Desaparecer aquela tristeza infinita que eu atribuía ao sofrimento físico. Peguei sua mãozinha inerte, passei os dedos por seus cabelos úmidos, por seu rostinho ainda quente, como fizera tantas vezes. Baixei a cabeça e, em profunda tristeza, pedi-lhe perdão. Que drama o Dr. Salomão enfrentou ao cuidar da Doralice, mas cuidar do seu corpo. E não perceber que aquela tentativa de suicídio tinha sido um grito, um pedido de socorro. Não se sabia qual situação ela estava vivendo em casa. Como nós temos que aprender a dar ouvidos às pessoas para sermos instrumentos de Deus, para promovermos a cura da alma, porque curar o corpo sem cuidar da alma, de nada adianta. Somente a palavra de Deus nos dá cura completa, razão para viver, forças para lutar. E hoje, para conversar sobre esse assunto tão delicado, eu trouxe aqui a Nívia Fernanda Souza, que é uma amiga muito querida. Nós conversamos há muito tempo e a Nívia vai me falar um pouquinho do seu currículo também.
eu quero que você nos conte o que você fez, o que você está fazendo agora, antes de eu fazer a primeira pergunta, tá bom? Tá certo. Tudo bem, Heleni? É um Tudo prazer estar bem. aqui. É uma oportunidade dada por Deus. Estou muito feliz e de grande responsabilidade. Sou professora, tenho vários desafios com crianças e mais um que estava planejado esse ano era sobre a conscientização e mobilização e educação para as crianças, para os pais, a comunidade, voltada à prevenção ao abuso sexual e também a questão do Setembro Amarelo, questão da prevenção ao suicídio. Sim. Mas aprove ao Senhor que aqui estivesse, de repente dando voz e trazendo essa conscientização a muito mais pessoas nesta tarde. É um prazer estar aqui. Prazer em recebê-la, é enorme. Nívia. A Nívia é filha de pastor de uma denominação tradicional e eu quero que ela nos conte a sua história, desde a infância. E conte para nós os dramas que você enfrentou nessa fase e em que tudo isso deu, como foi o primeiro desabafo de tudo isso. Certo. Eu nasci num lar evangélico. Meus pais sempre me ensinaram a palavra de Deus, quem é Deus. E meus irmãos, nós crescemos nessa convicção e desde sempre na igreja. E a minha conversão veio na escola bíblica dominical, já trazendo essa relevância e importância de se falar de Jesus às crianças. Eu já entendi o que Jesus fez por mim, o que eu poderia fazer também por Ele. E na escola bíblica dominical, ouvindo uma história missionária, eu entendi também sobre o que eu poderia fazer, sobre os meus dons, sobre os meus talentos. Eu tinha 5 anos de idade. Coisa tão eu cedo. Tenho, desde sempre, a certeza da minha salvação. E eu louvo a Deus pelos professores da Escola Bíblica Dominical, agradeço a Deus pelo ministério da Escola Bíblica Dominical. Mas nós sabemos também que uma criança salva é uma vida salva, né? Para honrar a Deus com seus dons e talentos, para agir em prol do reino. Nesta mesma época, né, e até numa das nossas conversas eu falei que eu estaria à sombra da morte, mas também estava à sombra da cruz. Eu também sofria um grande atentado contra a minha vida, que foi uma série de abusos quando criança e que durou por alguns anos. E para desmistificar toda essa história de que alguns lugares não existe perigo ou que existe uma proteção excessiva, a pessoa que cometeu esses abusos era uma pessoa da igreja, que convivia com a gente, que minha família ajudou, que minha família acolheu. Confiou, fazia as refeições com a gente, dormia algumas vezes na minha casa e tinha acesso a muitas outras crianças, por fazer parte também da nossa igreja, ser uma pessoa ativa, enfim. Então, ao mesmo tempo que Jesus me conquistou, neste momento, houve todo esse abalo, que eu não sabia, era muito difícil, uma criança de 5 anos. E estou aqui para glória de Deus, restaurada em muitos aspectos, seguindo. Amém. Graças a Deus. Que idade você tinha quando o abuso começou e foi até quando? Então, a referência que eu tenho, mesmo entendendo que esses abusos poderiam ter começado até antes, a referência que eu tenho é de 5 anos de idade, porque é um marco também da minha conversão. Não entendi o que estava acontecendo,
não consegui falar para os meus pais sobre o que estava acontecendo, nem professores, né? Durou pelo menos aí mais de 5 anos. Que né? coisa dolorida. Então, vivenciar uma coisa que você sabe que é estranha, que é ruim, e também não sabe exatamente como lidar, porque que suporte, ainda naquela época, né? Não se falava nisso. Não se falava nisso, e ainda dentro da igreja, dentro da minha própria casa, e essa pessoa tendo esse livre acesso, então foi bem complicado até, né? Fala para mim uma coisa, qual é o perfil do abusador? Não só dessa pessoa, mas pensando no geral, o perfil de um abusador de crianças. Então, até nós selecionamos algumas imagens, eu acho que o perfil, acho que ele não existe. Pode ser qualquer um. Essa que é a dificuldade, né? Alguém carismático, alguém tímido, alguém que tenha muito acesso a crianças, ou alguém que nem tenha tanto. Mas são pessoas muito perspicazes, pessoas que sabem agradar, pessoas que, de repente, tenham esse acesso livre e de muita confiança, tanto dos familiares quanto da liderança, tem uma confiança na sociedade ou na comunidade onde está. Essa é a dificuldade. Ali, nas imagens, nós estamos vendo agora algumas caricaturas, né, desse abusador. Interessante, muito interessante. Ele está ali oferecendo um doce, né? Mas por trás a intenção dele. Quer dizer, a sombra, o monstro, né? E tem até a outra imagem, para algumas crianças, o pesadelo chega antes do sono. Era assim, eu vivenciava semanalmente pesadelos, né? E é muito complicado detectar esse perfil, né? Do agressor, do abusador, daquele que intenta fazer o mal contra uma criança. E a gente pensa, né, de repente, na escola não, numa consulta médica não, numa classe de escola dominical não. Na verdade, às vezes, os lugares que nós achamos tão protegidos e tão apropriados para as crianças, ou um lugar, né, era um quarto, era um sono, era um quarto de criança, era uma pessoa de casa, de acima confiança, de qualquer suspeita. E tão, né, dedicada à família, tão dedicada à igreja, estava ali causando dano a uma pessoa, a uma criança. Que tristeza. Sabe que há alguns anos atrás, meu marido e eu, temos um mestrado em aconselhamento bíblico e temos trabalhado com várias pessoas que passam por crises diferentes. E nós recebemos um casal, a esposa e o marido pastor, e eles estavam apavorados porque descobriram que o zelador da igreja, ele abusava das crianças depois do culto. Quando as crianças iam brincar e os pais ficavam tranquilos, conversando com o pessoal da igreja, aquele homem abusou dos filhos, das filhas do pastor, e abusou de muitas outras pessoas, outras crianças também. E o mais triste foi que a direção da igreja não sabia o que fazer. E resolveram, em vez de denunciar, punir, fazer alguma coisa no sentido de abrir um processo contra ele também, eles resolveram transferi-lo para outra igreja, sem falar nada do que tinha acontecido ali. Então, isso só... É terrível. É horrível. Existe um problema geral que eu identifico que, quando se descobre, parece que o agressor ele passa desapercebido e existe um lançar de culpa ou de questionamento sobre a pessoa que sofreu. Nossa.
né? Isso que é triste. Porque gera um transtorno familiar, uma crise, como que passou pela gente? Como que a gente não percebeu? Por que você não falou? Né? E aí, hoje, nós tentamos, minha família, enfim, a liderança da minha igreja, tentou acessar e comunicar, porque essa pessoa hoje é pastor. E eu sempre muito preocupada, falei, quantas mais? Né? Quantas mais ainda estão sendo atingidas por essa pessoa? E ainda sendo pastor de uma igreja, mas houve toda uma comoção em volta desse agressor na defesa. Não, ele não fez isso. A Nívia está mentindo. Isso não ocorreu. Então, com base em toda uma pressão, ele acabou confessando diante também da liderança da igreja, diante do meu pai. Então, isso... Mas eu me preocupo com a repercussão das ações dele. E o que isso trouxe à sua vida? Quais foram as consequências? É bem complicado, porque na adolescência eu lembro que eu comecei a passar ter crises de enxaqueca terríveis. E antes mesmo da adolescência, eu tinha dores abdominais, sentia certos desconfortos. Eu já não sou tão sociável assim, no sentido de ser tão fácil, aberta para conversas, mas isso fez com que eu me inibisse mais, ficasse mais introspectiva. Eu comecei a colocar muros ao meu redor, ninguém chegava perto de mim. Eu lembro até que nos momentos do louvor, às vezes, quando chegava o final do culto, eu tocava o teclado, tal. Às vezes, crianças ou pessoas queriam conversar com a gente. E não, falei, aqui ninguém, aqui já tinha. Então, eu fui perdendo também relacionamentos. Comecei a ter problemas de sono. As crises de enxaqueca só vieram a piorar. E eu só vim a buscar ajuda e a entender, porque começaram a vir flashes, memórias começaram a... Falei, não é possível. Então, houve uma confusão só a partir dos 21 anos de idade. Que coisa. E foi mais ou menos nessa época que nós nos conhecemos, Eleni, que eu pude compartilhar com você e buscar ajuda. Né? Eu já estava numa crise depressiva muito séria, né? Que já estava comprometendo meus relacionamentos, comprometendo o meu relacionamento familiar, o meu ministério. Então, e as outras coisas para piorar, os pensamentos de morte também vieram. Foi mais ou menos nessa época que nós nos conhecemos e você me ajudou. Foi interessante quando eu recebi a comunicação de que a Nívia queria falar comigo, eu não a conhecia. E nós a recebemos lá na nossa casa e durante 3 anos, mais ou menos, nós tivemos encontros semanais e cada encontro tinha 2 a 3 horas também, conversando sobre o assunto e tentando... Era uma coisa nova para mim. Eu não tinha experiência para lidar com uma crise tão grave, causada por um abuso, que... apareceu de repente, caiu no meu colo. E eu, na dependência de Deus, orando o tempo todo, pedindo que Deus me ajudasse, iluminasse, para saber como ajudar a Nívia. E foi nessa época também, porque além da questão do aconselhamento, da sua abertura, do acolhimento que você e Gavin me ofereceram, eu precisava, e você detectou isso, eu precisava de ajuda psiquiátrica. Né? Eu estava vivendo momentos que eu não queria mais viver. A vida, o que seria futuro para mim, projetos. Então, foi muito importante, né, esse momento de acolhimento, esse momento de escuta e também de me lembrar de quem eu era em Deus.
a palavra. E você tinha perdido a sua identidade. Perdi totalmente a perspectiva, né? Aquela menina de 5 anos que já tinha um perfil de liderança, que gostava de preparar os seus aniversários, gostava de organizar os eventos, dons e talentos que eu sempre tive muito atuantes, já estavam adormecidos, foram para algum lugar que eu não sei onde. Que coisa. Né? E nessa época, eu pedi para a Nívia procurar o Dr. Oswaldo Giometti. Foi. Né? Porque, como psiquiatra, Pastor. ele também é pastor. E o assumir dele, publicamente, esses 2 papéis, para mim fez toda a diferença, no sentido assim, ele me falou, eu uso o meu escritório, a minha sala de atendimento psiquiátrico como o meu púlpito, porque eu trafego muito bem entre medicina e fé, psiquiatria e Bíblia. Fez toda a diferença. Não eram só receitas, não eram só remédios, dosagens e... eu lembro que ele me levava para aquele espaço onde a gente olhava um para o outro, Bíblia aberta, confronto, né, e esperança. E eu lembro que também o fato dele ter essa comunicação com você ajudava muito. Né? Às vezes a gente, na busca de um tratamento, a gente às vezes só tem uma pessoa de referência. E eu vi na minha própria experiência, como é importante ter uma rede de proteção, né? De vários profissionais que possam colaborar com a sua recuperação. Ótimo. Quando a gente começa o aconselhamento, mesmo pensando em capelania hospitalar, né? Quando nós começamos a conversar com aquela pessoa, nós vamos levantando vários dados sobre a vida dela, sobre a rede de apoio que ela tem, sobre as crenças dela, para então sabermos como lidar com essa pessoa. Não é uma patologia, eu não vou no andar da psiquiatria, eu não vou no andar da oncologia e vou tratar todo mundo igual. Não, cada pessoa é única e eu tenho que dar ouvidos, procurar descobrir quem ele é, quem ela é e qual o drama que está afligindo a sua vida para então buscar na palavra de Deus respostas. E Deus sempre responde, não é verdade? Aleluia, Deus sempre responde e é muito interessante a gente ter esses momentos, esses marcos na nossa caminhada, Eleni, porque eu lembro num evento do Mackenzie que nós tivemos, e eu ainda estava naqueles desafios de sair de casa, de andar sozinha, de assumir trabalhos, e naquele dia foi um dia muito difícil e marcante, quando eu cheguei, sentei naquele auditório e, de repente, me deparei com um agressor no público. Ele e a sua esposa. E quando ele me viu, obviamente me reconheceu, ele simplesmente foi se abaixando na cadeira, tentando se esconder, e enquanto a esposa dele me encarava. E foi muito interessante, porque eu falei, Deus, o que está acontecendo? No momento que eu estou tentando me restabelecer, acontece algo, o que o Senhor está querendo? Né? E eu paralisei, como em muitos momentos na minha vida eu paralisei. E eu saí daquele evento e aguardei o intervalo, e você veio falar comigo, eu contei para você o que estava acontecendo, e você me lembrou da história de José. De José no cárcere. E me trouxe a reflexão e fazer com que eu ressignificasse aquele momento, dizendo, olha, sabe o que Deus está tentando trazer para você? Deus não se esqueceu do que aconteceu. Deus não se esqueceu de você. Então, era momentos de cárcere, né? Mas com data e hora para acabar. Amém. E acabou, Eleni. Amém. Acabou. Graças a Deus. Estou aqui. Que precioso a gente poder, né, fechar
toda essa parte da sua história e continuar à frente com lucro, no sentido poder ajudar ainda muitas pessoas que estão passando por situações semelhantes. Quantas crianças que não têm voz, né, e precisariam ser ouvidas. Ser notadas, olhadas, né, às vezes passam desapercebido. Então, tem que ouvir, não foi nada, engole o choro. Por favor, olhem para as nossas crianças. Nós, como igreja, nós, como cristãos, e para mim sempre é muito forte quando Jesus diz, deixai vir a mim, não traga embaraço, deixa vir a mim os pequeninos. E às vezes nós estamos trazendo embaraços. E um desses embaraços é nos fecharmos para esse assunto, mesmo dentro das nossas igrejas. É verdade. Gente, nós estamos conversando nesse nosso programa sobre abuso sexual infantil e ideação suicida. É um tema super delicado, muito importante, e importante trazermos para dentro das nossas casas, dentro das nossas igrejas, porque nós temos que tomar atitude, nós temos que informar o nosso povo, nós temos que ajudar a proteger essas crianças. Talvez esteja acontecendo um abuso desses debaixo do seu nariz, e você não tenha percebido ainda. Então, quero que você preste muita atenção e que você me mande perguntas também, porque nós queremos conversar com você sobre esse assunto. Mande pelo seu celular, tá bom? Nívia, o que a gente pode fazer em relação à igreja? Porque você falou, né? Você é filha de pastor, nasceu na igreja, se converteu na escola dominical, graças a Deus, aos 5 anos de idade, né? Uma data tão importante. Que bênção! Ontem eu estava dirigindo o programa da Associação de Capelania na Saúde, ACS, lançando o nosso curso de capelania hospitalar em EAD, e estava conversando com Gilberto Celete, com o pastor Gilberto Celete, que é o superintendente nacional da APEC. E ele estava mostrando a importância de levar a criança a Cristo, quando ela ainda está na sua mais tenra idade, e o impacto que isso traz para a sua vida toda, e toda a sua família também. Agora, como nós podemos ajudar a levar essa matéria, esse cuidado, para os professores de escola dominical, para as nossas igrejas? Eu acho que a primeira coisa é entender o nosso papel, que ele não se restringe ou não deve só ficar nas 4 paredes do prédio, da sala de aula, é ir além no acompanhamento com o aluno, é identificar sinais, sintomas, ter um olhar mais atento, fazer trabalhos também de educação. Eu acho que muito mais do que entender que existe um agressor, sempre um abusador em potencial, e também entender que pode ser qualquer um, né, de grande confiança, é dar ferramentas para a criança se defender, no sentido de dizer não, no sentido de, olha, tem um adulto que eu posso confiar e falar, eu posso correr para alguém se isso acontecer, é dar à criança a condição de identificar o que é mal e o que é bem. Ótimo. Isso é muito importante. Tem muitos materiais hoje. Isso, cite alguns materiais. Hoje nós temos o material da Sociedade Bíblica do Brasil, eles fizeram uma cartilha, tanto para idade infantil quanto pré-adolescentes. Nós temos Como é o nome dessa cartilha da Sociedade Bíblica? Ame seu corpo. Então, eu achei muito bacana essa iniciativa da Sociedade Bíblica do Brasil, porque falta, às vezes, essa base, esse material para as igrejas. É verdade. Porque não se sabe como entrar no assunto, né? Na internet, fundações, depois acho que nós vamos colocar os links. Nós temos instituições de referência que ensinam como você trabalhar as crianças na educação do seu próprio corpo, na educação sexual, no sentido de defesa, de
atentar para o seu ambiente e entender quem é quem no seu entorno. Sim. Isso é muito importante. E da criança também aprender a colocar limites. Limites. Não ceder, Exatamente. Não ir na conversa de qualquer um, Exatamente. Por mais próximo que seja. Porque a dificuldade é essa. Para quem que eu corro, se de repente pode ser o pai? Para quem que eu corro, se de repente pode ser o irmão mais velho, ou o padrasto, ou o tio, ou o próprio professor? Quem eu posso colocar para a criança como referência? Como ela pode identificar e diferenciar quem pode ser essa pessoa de confiança? Ótimo. Que ela pode falar, que ela pode dizer, olha, está acontecendo algo estranho, diferente. Né? É muito importante ter pessoas de confiança e montar uma rede de proteção. Sim. Os professores da escola dominical, professores das instituições, liderança, precisam pesquisar sobre o assunto, precisam conhecer, precisam ler, precisam buscar materiais, precisam saber quais os canais de denúncia, que procedimentos eles devem tomar, qual é o passo a passo, se eles souberem, se chegar até neles uma denúncia ou se eles desconfiarem, para onde eles têm que se direcionar. Ótimo. E conta para mim como você procurou aliviar os sintomas que você já citou, né? Mas dentre eles você citou também pensamentos sobre morte. Como é que você chegou a esse ponto? Eu, até refazendo um pouco o trajeto, eu já pensava em morte desde criança. Então, isso é muito importante falar, porque as crianças também sofrem depressão. As crianças também refletem a própria vida e a própria condição. E se notam num lugar escuro, difícil. As crianças também vivem crises de ansiedade. Sim. E eu me vi refazendo esse trajeto, me lembrei de vários momentos, mesmo criança, pensando em morte. Às vezes, no caminho da escola, pensando, nossa, por que sou eu? Por que essa questão da culpa? Por que comigo? Então, esses pensamentos de morte, eles já vêm num tempo, e com a depressão e a dificuldade no sono, a ansiedade, vem uma dor muito forte no peito, uma angústia que corrói, pensamentos muito acelerados e rápidos. E, para aliviar, por que não pensar em algo que possa ser definitivo? Como a morte. Alívio da dor. Alívio da dor, Eleni. Alívio da dor. A gente perde a perspectiva, né, de possíveis dias melhores. É verdade. Né? Sabe que eu estou lembrando aqui de um amigo meu, médico, que foi fazer o doutorado em psiquiatria no Japão. Ele é japonês e ele escolheu ficar no terminal ferroviário, onde acontecia o maior número de suicídios, porque o tema do doutorado dele, da tese, era suicídio. E ali, ele como pastor também, ele se aproximava das pessoas, falava com elas, dava atenção a elas e evangelizava. E quantas pessoas foram salvas, tiveram a vida salva, não só aquele momento, mas para toda a eternidade. Né? Agora, o que mais me chocou quando ele voltou do Japão foi me contar que crianças entre 5 e 8 anos de idade também tentavam o suicídio, porque estavam passando por situações tão críticas. Eles tinham ido junto com os pais, o pai tinha ido trabalhar ali no Japão, eles eram Niseis, Sanseis, mas as crianças não conheciam a língua, não conheciam a cultura e eram muito maltratadas pelas crianças na escola, que estavam sempre praticando bullying. E essas crianças tentavam o suicídio bebendo material de limpeza dentro de casa. Que triste! Crianças de 5 a 8 anos. Parece que é uma coisa do outro mundo, né? Que não existe. É real.
Aham. Eu sou prova viva. É real. Aham. É real também pensar que eu assisti a palestra, né, do Major. Sim. E, de repente, a gente não pensa, ele usou até o termo de coautores, né? Sim. Na questão do suicídio. Não existe culpados, pessoas da família, mas quando nós pensamos na questão do abuso sexual infantil, o fato de eu não me posicionar numa rede de proteção, não me preparar para proteger uma criança, não tem outro olhar, eu digo que sim, tem coautores nesse processo de danos que causa a vida. Então, pela depressão, pela angústia, pela dor persistente, dia e noite, sim, eu pensei, e não só pensei, mas eu tentei suicídio algumas vezes. Né? Isso trouxe um sofrimento muito grande para a minha família, e aquela coisa toda, filha de pastor, liderança, professora, crente, né? E eu louvo a Deus pela vida da minha família, pela sua vida de pessoas que puderam me acolher. Cheguei a passar por algumas internações. Eu lembro que eu falei para minha mãe, olha, eu quero ser internada, eu vou tentar de novo. Que bom que você teve coragem de pedir, né? Porque, normalmente, quem tenta o suicídio, os primeiros 15 dias seguintes são perigosos ainda. Porque a pessoa pensa, não deu certo dessa vez, eu tenho que aperfeiçoar o meu método, tem que ir para o plano B. E aí é um perigo enorme. E a internação, no seu caso, foi proteção. Foi. Eu cheguei a tomar algumas medicações, ir para o PS, e eu lembro que na segunda vez de tentativa, falei, olha, não, eu vou tentar de novo. E, às vezes, a gente tem uma perspectiva de achar, essa pessoa é egoísta, não pensa na família, mas foi o contrário, né? Olha, estou pensando até em vocês. Eu quero ser internada. Eu lembro que, quando eu cheguei falar com a médica daquela clínica, ela falou, me conta, eu contei, falou, você não prefere um acompanhamento em casa, com terapeuta, com isso? Falei, não, eu prefiro ficar aqui. Eu me sentia protegida lá, e eu lembro que o Dr. Oswaldo foi me ver algumas vezes, foi de extrema importância, mas não era só, era um período, uma hora eu tinha que sair de lá, mas dá até aquele medo. E agora? Estou saindo porque, querendo ou não, eram muros de proteção, eram pessoas vigiando o tempo todo, mas eu tive que sair. Né? E é muito interessante, porque eu lembro de Elias na caverna. Né? Uma hora ele teve que sair de lá. Com certeza. Mas a maneira brilhante de Deus tratar, falar com ele, alimentá-lo, cuidá-lo, tem tempo de caverna, né? Assim como tem o tempo do cárcere. Muito boa a sua comparação, Nívia. Obrigada. Preciosa. Deixa eu fazer algumas considerações aqui dos nossos queridos que estão escrevendo para a gente. Silva Costa. Tenho menino, sempre orientei desde muito novo, hoje já é adolescente e conversamos abertamente sobre o assunto, principalmente os perigos da internet. As crianças estão expostas à internet. Isso foi potencializado em relação à época em que eu vivenciei. As crianças têm acesso, né, a celulares, à internet. Eu mesmo cuidei de um aluno, conversando numa escola dominical. Tia, você conhece o aplicativo que fala a data que você vai morrer? Ai, ai. Tia, ele sabe como você vai morrer também. Que loucura. Falei, então, você passa para mim? Então, até sobre isso, nós precisamos conhecer e saber o que está sendo... Onde a criança está entrando. Qual a tendência, qual a onda nova que está surgindo. E mesmo as cantadas para essas crianças pela internet.
A criança é inocente nesse sentido de questão da observar. sedução, né, Sim, Eleni? De sedução. oferecer algo. Crianças que são extremamente tímidas, autoestima baixa, que já vivenciam uma situação de violência em casa, elas estão mais suscetíveis e mais vulneráveis. Sim. Nívia, Alexandra disse assim, que moça corajosa em se expor. Deus te abençoe muito. Amém. Por expor o seu coração. E é mesmo. Para a glória de Deus. Amém. Nós conversamos muito antes de fazermos esse programa. E foi assim, eu tenho aconselhado hoje a Nívia mais à distância, né? Sim. Mais em casos, em horas especiais, assim. São mais de 12 anos aí, ele. Mais de 12 anos. Faz tempo. Faz tempo. Mas eu estava temerosa, porque eu falei, nossa, será que ela é capaz de se expor desse jeito, falando sobre abuso sexual e sobre suicídio? E graças a Deus, porque falta gente com coragem de trazer a coisa à tona, de contar a sua experiência, contar a sua história e de ajudar tanta gente que está encarcerada, né? Está presa, não tem coragem de verbalizar, mas também não procura ajuda, está sofrendo. E como é importante você estar aqui trazendo tudo isso. Eu lembro da mulher com fluxo de sangue. Ela gastou tudo que tinha, ela estava num isolamento já eterno, vamos dizer assim, mas ela precisava sair daquele lugar. Porque, às vezes, até no contexto de dor, existe uma zona de conforto. Para não sentir mais dor. Então, você vai tolerando aquela dor. Essa dor eu já conheço. Então, eu vou ficar por aqui. E o desafio de Deus para nós é a esperança. É sair das sombras. Né? Então, assim como aquela mulher, ela foi até Jesus. Né? Às vezes, é necessário esse movimento para que outros movimentos aconteçam dessa saída da caverna, de casa e do cárcere. Amém. A Tânia Silva está dizendo, estou atuando em uma escola e lá já me deparei com vários casos de abuso sexual e até um estupro. Me senti impotente diante de tanto sofrimento, diante desses pequenininhos que estavam sofrendo tanto. Eu acho que seria muito importante você dar algumas dicas também de o que eles podem acessar para obter ajuda, socorro nesses casos. Qual é a conduta? Buscar conselho tutelar. O Ministério de Direitos Humanos tem canais de atendimento para denúncias. Pesquisar. Eu acho que conhecimento é muito importante nessa hora. Saber que passos dar, buscar pessoas de confiança e lembrar que tanto a vítima, a família, e não esquecer do agressor. Sim. Para que isso não se perpetue. Né? Então, buscar, como eu vou voltar a dizer, a rede de proteção, que pode ter psicólogos, pedagogos, assistentes sociais, conselheiros bíblicos, né, Eleni? Enfim, pastores, pessoas de confiança. Também pesquisa um histórico de quem você vai buscar ajuda, né? Que às vezes cuidado com a exposição da criança, do caso e da família. O sigilo também é importante nessas horas. Fazer com cuidado. Silva Costa dá os parabéns à IPP pela coragem de discutir o assunto. Nem todas as igrejas tratam desse assunto assim abertamente. Sim. A ministra Damares está fazendo um excelente trabalho nessa área. A Paula Lima também comenta, maravilhoso ver a ação de Deus. Você não se fechou em você mesmo, encarou o desafio de ajudar famílias que estão enfrentando situações semelhantes. Isso é bênção.
Olha lá na tela, você pode ver, divulgue a causa, saiba como agir, porque são dicas hiper importantes. Exato. Nós estamos protegendo os nossos pequenos, não é verdade? Às vezes o silêncio acaba protegendo o agressor. O agressor, com né? certeza. Então, é perceber também que quando se descobre um caso desse, e mesmo verificar se numa tentativa de suicídio, o que tem por trás disso, né? Como nós falamos no começo, no caso do que o Dr. Solomon Scheibe atendeu, a Doralice, ele estava como médico tão preocupado em cuidar das feridas do corpo, de tantos procedimentos importantes, porque ele precisava salvar a vida física daquela menina, mas triste, porque ela não tinha sido curada na alma. Então, ela saiu depois de 6 meses do hospital, tantos recursos usados, e ela cometeu suicídio bebendo formicida. Então, se a alma não for medicada, Exato. de nada adiantam todos os cuidados físicos. São importantes, muito importantes. Cuidados mentais são muito importantes. Mas eu tenho certeza que a palavra de Deus restaura a alma. Ela penetra lá no fundo, onde nenhuma medicação, nenhuma pílula né, Eleni? chega. Porque quando eu penso que Deus, ele traz um perfil de conselheiro bíblico ali, ele mesmo assim com Elias, porque além de ter o suporte físico, o restabelecimento do corpo, há um confronto de palavras. Deus leva a Elias a pensar, por que você está aí? Muito Existe bom. um diálogo, Sim. né? Então, as perguntas são importantes e precisamos de pessoas que a façam direcionadas. E Deus não estava perguntando para Elias porque ele não sabia. Exatamente. Ele estava fazendo com que Elias se ouvisse, né? E tomasse uma atitude diante daquilo que ele estava temendo. Ele tinha presenciado ou participado da morte de 400 profetas de Baal. Não era um momento simples na vida dele. E agora ele estava fugindo por causa de ameaça de Jezabel. E as perguntas não se referiam só a Elias e sobre Elias, mas sobre o próprio Deus que Elias servia. Exato. Então, Deus trazia essa reflexão. Ó, Elias, sobre você, mas sobre mim na sua vida. Então, acho que essa questão do aconselhamento bíblico é muito importante. É vital. É vital. A Bíblia e a palavra de Deus. É interessante porque o aconselhamento bíblico não ajuda só a pessoa a descobrir a sua identidade em Cristo, né, levando a pessoa a ter um relacionamento com Deus através de Cristo, mas também vai trabalhar valores, os valores de Deus na vida dela. Porque quando a gente está deprimida, como você falou, a gente perde a visão. Fica embaçado. Eu lembro de você falando isso. E eu lembro que na época você estava escrevendo Dor na Alma. Isso mesmo. Né? E trechos pequenos de leitura, as folhas, as imagens que eram meio preto e branco, embaçadas, e até no final do livro elas se tornaram mais nítidas, mais coloridas. Isso. E é assim mesmo a questão da depressão. É uma dor que não passa, é uma angústia que corrói, não dá para ficar. Não. Por isso, às vezes, pensar na morte, mas muito mais pensar na vida e ter uma rede de proteção em que a palavra de Deus seja norteadora. Amém, amém. Sabe que eu tenho gravado mensagens de 3 minutos em podcast. Medicina para a Alma é o nosso podcast. Estão todas as mensagens no nosso site da Capelania, capelanianasaude.org.br. E ali você vai poder ver, acho que nós temos já 130 mensagens, mas a mensagem de hoje foi: a paz não vem em comprimidos. Né? Sim. Porque muitas vezes acho que a nossa sociedade está extremamente materializada.
nesse sentido, eu estou sentindo uma ansiedade tão grande, ou eu não consigo mais dormir, eu estou inquieta, eu estou deprimida, então eu vou tomar comprimidos que vão resolver o meu problema. Não resolvem. Podem ajudar momentaneamente, e você vai ter que trocar muitas vezes, não é verdade? Né? Quantas vezes, quantos psiquiatras você passou, não é verdade? E é importante dizer que o fato de eu ter passado por tudo isso, e estar aqui por graça de Deus, não quer dizer que eu não tenha que ser uma pessoa vigilante e muito mais dependente de Deus. Sim. Pelo meu histórico, pela depressão, pelas tentativas. Então, isso faz com que eu esteja mais atenta à minha rotina, a fatores que são desencadeadores de crise de ansiedade, de tristeza. Isso me faz ficar mais alerta e mais dependente de Deus nesse sentido, para não sofrer recaídas. É verdade. E como é importante, né? A gente está só cumprindo o que a palavra diz. Aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Exato. Porque na nossa arrogância, muitas vezes nós nos achamos superiores. Não, comigo isso nunca vai acontecer. Pensa estar em pé. Esse que pensa, cai. Exatamente. Muito mais fácil. E a graça de Deus basta, né, Eline? Com certeza. E é melhor que a vida. Com certeza. O apóstolo Paulo que o diga. Nívia, um recado aqui da Wanda Almeida Santos diz assim: meu Deus, estou emocionada com tanta coragem, Nívia. Deus continue abençoando e sustentando na sua graça amorosa. O Adriano Cardoso também diz: o falar é libertador. Quanto mais você compartilha a sua dor, você trilha o caminho da paz e da cura. A Paula Lima fala assim: maravilhoso ver a ação de Deus. Você não se fechou em você mesmo, encarou o desafio de ajudar famílias que estão enfrentando situações semelhantes, e isto é uma benção. Amém. E é verdade, é muita coragem, não é qualquer um que faz isso. Acho que foi uma das primeiras coisas que eu ouvi de você e do Gavin. Mesmo naquele momento que eu não me achava com essa coragem, e que eu estava tão deprimida, você disse: você é corajosa. Amém, amém. Quero deixar um versículo para você, do Salmo 27, versículo 14. Espera tu pelo Senhor, anima-te e fortalece o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. O Senhor não falha. O Senhor está conosco em cada momento. O Senhor sofre com a nossa dor também, mas o Senhor tem conforto, tem esperança. Ele é a nossa rocha firme. Amém. Nívia, muito, muito obrigada por esse tempo precioso. Obrigada. Por favor, últimas palavrinhas aqui nesse minuto. Existe esperança. A presença de Deus está com você, em você, mesmo no cárcere, né? Quando eu penso em José, Deus estava ali também, e ele foi bênção, mesmo em períodos difíceis e de cárcere. Então, Deus me usou também em períodos muito difíceis para que eu pudesse estar aqui hoje. Há esperança para você, se reerga, anima o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Amém, amém. Isso é capelania, gente cuidando de gente. Nós cuidamos de pessoas nos hospitais, porque eu sou capelã hospitalar, mas nós temos que trabalhar sobre vários assuntos. E por isso nós estamos trazendo aqui, para que você saiba que nós estamos levando essas pessoas à palavra de Deus, porque a palavra de Deus restaura a alma. Amém. Só o Senhor pode fazer isso. Muito obrigada pela sua presença e até sexta-feira que vem, porque nós vamos estar tratando sobre uso de drogas e álcool e o suicídio. Um tema super atual também com o reverendo Wagner Zanelato. Esteja aqui com a gente. Vou esperar você, tá bom? Até lá. E muito obrigada pela sua presença. Pai.